Este vídeo que estarei gravando a partir deste momento aqui no Facebook foi a pedido do quarto acampamento caboclo de Timbó Grande, coordenado, animado, organizado pela Associação Cabocla Filhos do Contestado. Agradeço à professora Serli, ao Dr. Nilson Fraga, que solicitaram e que estão participando e promovendo esse quarto acampamento caboclo de Timbó Grande. O assunto que me foi pedido para falar é justamente sobre a cultura cabocla do contestado. Já muito se escreveu, muito se falou sobre o contestado, mas mais propriamente sobre a cultura cabocla, talvez ainda pouco se aprofundou. Por isso a importância dessa temática nesse momento, principalmente pelo fato de que a nossa região, a região do contestado, conta com uma parte significativa da sua população que se identifica como povo caboclo, como de origem cabocla, né? Eu, a princípio, peço licença, portanto, ao povo caboclo de Timbó Grande e de toda a região do contestado, para eu falar algumas coisas presentes na minha vida e também nas minhas pesquisas sobre a cultura cabocla. Por mais que meus antepassados tenham origem na Europa, mas eu nasci num povoado, né, linha Congonhas, no município de Salto Veloso, onde também boa parte da população é composta de caboclos e caboclas. O meu avô, por exemplo, ele veio para a região no final da década de 1920, fugindo, escapando de uma pandemia daquela época, a peste espanhola, que tirou a vida de, se não me engano, 9 dos seus familiares. E na época aqui mais ao sul, regiões mais frias, parece que a pandemia não era tão avassaladora. Por isso eles vieram habitar essa região naquela época. Contam que chegando na região de Salto Veloso, depararam-se com um povoado, com um vilarejo de caboclos, que tudo leva a crer, e algumas pesquisas apontam já para isso, eram remanescentes, sobreviventes do contestado, que ali se estabeleceram, e também não só no vilarejo, como também no interior, com suas cabanas, com seus ranchos cobertos de taquara, chão batido, né? E por ali habitavam quando os de origem europeia, principalmente os italianos, né, chegaram aí nessa região de Salto Veloso. Eu quero iniciar então esta conversa colocando aqui, dando a minha voz para dois caboclos que eu pude entrevistar quando fiz a minha pesquisa sobre o contestado, 15 anos atrás, que eu quis aprofundar essa temática, principalmente porque essa temática me chamou muito a atenção desde quando eu fui para o seminário em Caçador, no final da década de 80, mais propriamente em 86, 87, quando pude participar das duas primeiras romarias da terra, e que se resgatou, se valorizou a memória do contestado, e também a luta por terra, por dignidade do povo empobrecido, do povo trabalhador, do povo caboclo. Depois eu tive contato com as comunidades aí do bairro Martelo, de Caçador, da Santa Maria, de Timbó Grande, conheci a região de Lebon Regis, e também a região de Florianópolis, mais propriamente nos morros lá em Florianópolis, onde muitos caboclos e caboclas tinham memórias muito interessantes e gostavam de contar, de falar sobre as histórias dos seus antepassados. Então, por isso que eu tive um interesse maior também, quando resolvi estudar um pouco mais, de aprofundar justamente a questão do contestado, a mística do contestado, e agora, por último, também a cultura cabocla. O primeiro caboclo que vos fala, através da minha voz, é Aliriano Anacleto dos Santos,
Quando eu entrevistei, ele tinha 90 anos de idade e residia em Timbó Grande, em 2004. E ele assim falou: quando eu fui 30 dias na aula, o professor me disse no final daquelas aulas: como é que pode? O senhor só com 30 dias de aula sabe muita coisa que eu não sei sendo professor. Eu disse: bem, eu sei porque quem conheceu o mundo me explicou certo, que foi o São João Maria, que explicou para meus pais e padrinhos. Daí o professor, ele perguntou: mas o senhor teve alguma aula antes dessa? E eu disse: eu tive. Daí perguntou: aonde? Eu disse: foi entre o sol e a lua. E ele: mas como o senhor me diz isso que eu não posso compreender? Eu disse: veja, quando a lua está cheia no anoitecer, se ela não está para cá e o sol está descendo para o outro lado, onde é que nós estamos se não é entre o sol e a lua? Ele continuou: eu sei contar muito caos, homem do céu. Para começo, a última vez que o João Maria esteve aqui, no fim da guerra do Reduto, o que sobrou de gente viva, o homem do céu, foi ele que acudiu. Se ele não tivesse junto, não sobrava nada. Morria de fome e da peste espanhola. Eu conheço 6 cemitérios do tempo da guerra. Tem um cemitério que é de meio alqueire de terra e cheio de sepultura, cada uma com 7 ou 8. Muita gente morreu. Quando ele, o São João Maria, andava pelo mundo, no começo, ele era padrinho de tudo quanto era criança. Ele batizava e dava o nome certinho. O nome que ele dava para os afilhados era João, José, Joaquim, Maria, só nome de santo. Por isso que quando eu batizo, eu não ponho outro nome. Ele tem um poder, mas eu sei onde ele mora. E não é longe daqui, é lá no Taiozinho. Eu proseei com um compadre dele que já faz anos que ele foi lá, mas pediu o poder dele por 10 anos para poder chegar lá. Era o seu Domingos Rossi, que agora é morto. Naquele tempo eu proseei com ele e estava com esse meu filho mudo e surdo. E ele disse: vocês estão viajando junto com um santo. Ele regula a santo, é de nascença. E proseemos até meia-noite. Eu sei 12 orações que João Maria rezava. A primeira, se for preciso, daqui eu mando lá em Curitiba. Veja a natureza que Deus me deu. Eu tenho curado centenas de gente. Foi o São João Maria que me ensinou em sonho. E a minha mãe também era muito curandeira. O São João Maria rezava até meia-noite. Onde ele posava, ficava um olho d'água. Aquele olho d'água era remédio para tudo que é doença. Ele fazia um cercadinho e encomendava que cuidasse. Para falar a verdade, Jesus deixou São João Maria no lugar dele, para falar a verdade. Para explicar tudo certinho, fazer cura, fazer beleza, fazer só o que é preciso. Não deu ordem de judiar nem de uma formiga. Ele batizava para modo de livrar do mal. Quem pedisse ele batizava e ficava padrinho. Naquele tempo os homens velhos era tudo compadre dele. Ele está vivo, não tem morredor. Agora está na igreja lá do Taiozinho, está encantado. Não é fácil de chegar lá. Precisa pedir poder dele 10 anos para chegar lá. Os índios estão em roda dele, são tudo afilhado dele, são os guarda dele. Nós, referindo-se a si mesmo, a sua família, ele diz: nós somos dos índios botocudo. De começo o Brasil era tudo dos índios. Eu tinha o bastãozinho do São João Maria. Era mais de meio metro e menos de 1 metro. Aquele, se você colocava numa roça, nada mexe na planta. Ele abençoava aquele bastãozinho e também para remédio. Era rapado aquele bastãozinho
e feito um chá para qualquer doença. Outro senhor com o qual eu pude conversar também a respeito do contestado se chama Ricieri Melo de Arruda. Quando eu falei com ele em 2004, ele tinha 120 anos de idade, também chamado de gauchinho. Nasceu em Passo Fundo e lutou na Guerra do Contestado quando já era adulto. E quando ele nos deu o depoimento, ele morava em Caçador. E ele disse: não tive filhos, só eu e Deus. Conheci os pais, não sei se são mortos. Eu saí com 18 anos de Passo Fundo e vim aqui para o reduto de Santa Maria, do Timbó Grande. O contestado foi desastre, morte, judiação, injustiça. Eu lutava, tô tudo marcado de bala e tudo, mas graças a Deus sempre me escapei. Tinha um santo na região. Naquele tempo era apóstolo de Deus. Eu o conheci. Ele fazia curas, dava explicação boa, não dava explicação ruim. Eu tenho aqui a foto dele. E me mostrou a foto do São João Maria d'Agostini. É João Maria d'Agostini. É um apóstolo de Deus. Até hoje uma parte do pessoal mais antigo reza para ele, pede e são atendidos. Eu fui muito atendido. Tudo os ferimentos que eu peguei nessa guerra, não ocupei médico. Não sei o que é injeção no corpo. Nas costas peguei 3 tiros. Daí pedi a proteção para João Maria e ele atendia. O João Maria, ele morreu antes do combate. Ninguém sabia onde ele morreu. João Maria teve encantado lá no Morro do Taió. Onde o povo via ele estava. Onde o povo via que ele estava, já se reunia todo mundo. Daí ele aconselhava. O João Maria me ensinou a benzer. Só ensinava coisa boa. Ensinava as rezas, tudo. Hoje ainda vem gente de São Paulo para cá e eu benzo e cura. O João Maria fazia coisas igual a um padre. Ele era como um padre. Ninguém sabia de onde ele veio. Ele ia passando. Não ficava muito tempo no mesmo lugar. Ele benzeu muitas fontes de água. Essa água é remédio. O povo procura muito. A comida de João Maria era 3 folhinhas de cebola, 3 folhinhas de couve. Na época ele tinha 85 anos e eu ainda era novo na época. Sei uma porção de oração do João Maria. João Maria sempre falava de Cristo, carregava tudo quanto era imagenzinha, assim, santinho, ele dava para as crianças. Ele pedia para plantar uma cruz. Tinha a bandeira do Divino Espírito Santo, que tinha muito valor. O povo viajava com ela. Era uma bandeira vermelha e tinha uma pomba. Lembro da Maria Rosa, ela era comandante. Ela tinha um pouco de estudo e eles elegeram ela. Ela conversava com João Maria e ele dizia para ela o que tinha que fazer. Ela também morreu lá na Santa Maria. Eu não era jagunço, nós não era jagunço. Eu não gostava do jagunço. Eu era do reduto, do exército, do São Sebastião. E sou até agora. O quadro santo nos redutos era um terreno grande que tinha os cruzeiros nos cantos. Ali se guardava armamento. No reduto todo mundo vivia bem. Às vezes passava fome também. No final deu muita fome. Morriam de fome e de sede. Essa luta foi por aí de 1914. Nessa época eu tinha 20 e poucos anos. Agora já tenho 120. Eu mais me defendia do que atirava. Atirei, mas não acertei nos inimigos. No combate tinha 9.000 de cada lado. Os corvos já não caminhavam mais.
não podiam vencer a carniça. O povo ficava tudo jogado. Quando eram muitos, eles amontoavam tudo e queimavam. Terminaram com os pinheiros. Eles levavam para longe. Hoje nem pinheiro não tem mais. Quem morava perto da estrada de ferro, eles mandavam embora. Os donos da estrada de ferro também ficavam dono das terras. Quem não saía, eles mandavam matar. O povo, para se defender do exército, tinha que fugir para os matos. Em tocar não adiantava. Não adiantava fugir ou se esconder. Ele jogava uma bomba que explodia e tudo que estava por perto morria. Eles eram poderosos. Depois que acabou a guerra, começou a encher de gente. Antes não tinha quase ninguém. Eles vieram de outros países, de todos os países da Europa, daí foi enchendo. Quando eu cheguei aqui em Caçador, não tinha meia dúzia de morador. As casas eram cobertas de costaneira. Então, além do João Maria, que é muito bem lembrado pelos caboclos e caboclas, principalmente pelos mais idosos, pelos mais anciãos, mas também hoje em dia é lembrado por muitos jovens, né, gerações mais novas também recordam. E João Maria realmente se tornou uma referência, uma inspiração de vida, principalmente para o povo caboclo, mas para toda a nossa região. Outro personagem muito lembrado do contestado é o Adeodato, também chamado de Liodato Ramos. Na historiografia e nas memórias populares do contestado, Adeodato é um dos personagens mais citados. Ele, com 25 anos de idade, passou a liderar uma das maiores insurreições populares da história do Brasil. Ele comandou por pelo menos 2 anos cerca de 30 mil caboclos e caboclas reunidos em diversos redutos que sofreram o massacre do contestado. Muitos remanescentes do contestado, os que sobreviveram, acabaram preferindo ou acabaram sendo forçados a se colocar do lado dos vencedores. Então eles ressignificaram a figura de Adeodato, que era temido e até venerado, e passou a ser então divulgado como um demônio. Ele se tornou então um bode expiatório, um modelo do mal. A sua morte foi assimilada como alívio ou apaziguamento geral. Antes herói, Adeodato era um caboclo, pobre, não alfabetizado, trabalhador do campo, músico, filho de puxador de reza, de terço, um líder carismático, homem religioso, guerreiro, dirigente de uma revolta popular, um homem jovem, um grande líder e que tinha um reconhecido poder. A demonização dele significou o que para os seus seguidores de ontem e de hoje? Várias de suas características estão presentes em grande parcela da população do contestado. Quando os inimigos mataram Adeodato, o que mesmo que eles estavam matando? E quem assimilou essa morte como necessária, como pacificadora, o que mesmo que matou em si mesmo, ou também em seus descendentes? A cultura cabocla da nossa região tem no contestado uma referência, um caminho de compreensão de sua identidade, uma de suas marcas culturais e históricas, um dos seus horizontes de sentido. Há nela um dinamismo interno, uma força vital capaz de resistir e sobreviver às ameaças impostas pelo processo de modernização e globalização neoliberal capitalista. E por estar ameaçado, o futuro dessa cultura depende não apenas do seu dinamismo interno, não apenas dos caboclos e caboclas, mas também de uma ampla responsabilidade social,
individual, coletiva e das diversas instituições da sociedade. Talvez seja por isso que estamos aqui, enquanto pesquisador, escritor, professor, religioso, assumindo a nossa responsabilidade junto com as pessoas que estão participando do 4º acampamento caboclo em Timbó Grande, procurando assim aprender com a cultura cabocla. A cultura cabocla não é resíduo, resto, sobra ou resultado de uma cultura maior e mais bonita, erudita, avançada, científica. Também não é uma cultura da dispersão, dominada, alienada, manipulada. Quem é membro dessa cultura não é necessariamente conservador, ignorante, massa de manobra, dado a misticismos, inculto, ignorante, irracional, como tantos já publicaram, discursaram. Diante daquilo que se convencionou chamar de cultura, a cultura cabocla não é apenas capaz de apropriação, de interiorização e reprodução por imitação de uma cultura maior. Dizer que a cultura cabocla é uma reprodução passiva da cultura dominante também é enganação. É continuidade do massacre outrora sofrido na Guerra do Contestado. A cultura popular e cabocla é densa e é complexa. Ela possui um dinamismo próprio e não pode ser totalmente controlada, pois ela foge dos padrões pré-determinados, pré-conceituados, de conformidade, da homogeneidade. Os ditos valores e avanços colonialistas impostos outrora por missionários e por imperialistas foram sendo filtrados, peneirados, e mesmo quando os caboclos e caboclas diziam ao colonizador sim senhor, apenas parte do que recebiam foi sendo incorporado na sua cultura. Essa cultura abriu algumas concessões ao invasor, mas ouvia com espanto, estranheza, barbárie, expressão exótica, esquisita, extravagante, aquilo que o invasor pretendia. Euclides da Cunha, que estudou em escola militar, definiu experiências de insurreição popular como a de Canudos, como sendo coisa de um povo atrasado, ignorante, cheio de misticismo, desprovido de racionalidade. Mas deve ter sido ele próprio, um homem atrasado, ignorante, cheio de misticismo, desprovido de racionalidade. Tanto é verdade que nem sequer ele conheceu Canudos antes de escrever o livro Os Sertões. E seus escritos foram copiados por alguns escritores e aplicados aqui no Contestado, para levar o povo caboclo aqui da nossa região a uma desinformação sobre a sua própria cultura, sobre a sua história, causando assim grandes estragos por aqui também. O olhar colonialista, militar e dos intelectuais do início do século passado via nas culturas populares, tal como a do Contestado, um conjunto de crenças absurdas, infantis, de ritos e danças exóticas próprias de pessoas esquizofrênicas, de símbolos, rezas, fanatismos místicos, supersticiosos, carentes de purificação, de verdade, de ciência, de modernidade. Normalmente, por um lado, o termo caboclo tem sido produzido pela oficialidade colonialista a partir de conotações pejorativas, de entendimentos ambíguos, associando o termo a estereótipos ou significados socialmente desqualificadores, tais como os usados por Ávila da Luz em meados do século passado, ao analisar a situação dos caboclos prisioneiros de guerra, assim os definiu. Todos esses prisioneiros apresentavam um aspecto miserável, maltrapilhos alguns, quase nus, atacados de sarna em sua grande maioria, outros com a epiderme escalavrada,
Eram tipos repugnantes. O seu entendimento era o mais rude possível. Eles tinham o instinto apurado, instinto que não depende de raciocínio, mas da sua própria inconsciência. Este autor, por isso chamou de fanatismo aos caboclos do contestado. Mas este outro mundo, o mundo caboclo, não se comportava como definiam ou pretendiam eles, essas elites. Este mundo caboclo era como um cavalo ou um leão que não se deixava domar. E tampouco assimilava passivamente o olhar que lhe era imposto desde fora do seu mundo pelo colonizador. Deveras vezes ele se expressou como rebelde, resistente e até revolucionário. Um bispo que atuou na região do Contestado, claro que 3 décadas depois, pelos anos de 1940, em Palmas, Paraná, Dom Carlos Saboia de Melo, sobre a cultura cabocla assim afirmou: o caboclo não tem aspirações, não se debate com planos de empreendimentos, não liga ao dinheiro. Dinheiro só tem valor para adquirir o necessário e para testar. Nunca é objeto de anseios. A única classe de gente cuja vida externa se pode comparar em muitos sentidos com a vida de nosso seráfico pai, São Francisco de Assis, é a do caboclo. Há qualquer coisa no caboclo que o sertanejo, o colono, não possuem, menos ainda o citadino, e nem se encontra nos operários, que avizinha o caboclo do espírito franciscano. As memórias, as devoções, os ritos, os mitos, as artes e as utopias da cultura cabocla, nas últimas décadas do século passado e neste início de novo milênio, 2 décadas já, foram conquistando respeito e reconhecimento também de muitos membros de outras culturas, inclusive do mundo acadêmico e de diversas instituições sociais e religiosas. Até mesmo a luta dos trabalhadores e trabalhadoras e seus movimentos sociais foi aos poucos incorporando a perspectiva cultural, popular, cabocla, reconhecendo que a luta cabocla é sim por inclusão social, por democracia, por reconhecimento, e que ela faz parte da luta maior, geral, dos trabalhadores e trabalhadoras por um outro mundo possível, pela transformação social. Os caboclos e caboclas do contestado vivem num movimento constante de luta pela sobrevivência, defesa da vida, tecido através de lutas, conflitos, resistências, também acomodações, cheias de ambiguidades, de fragmentariedade. A sua revolta durante o contestado não foi a única forma de resistência e de ação coletiva diante da brutalidade dos outros. Outras alternativas eles foram criando, promovendo, desenvolvendo. Nesses últimos 100 anos, gerando um amplo leque de experiências significativas que os pais acabam oferecendo como alimento para os filhos, isso em termos de sabedoria popular, de intuições cheias de fé, de sensibilidade solidária e de competências diversas. Muitas aprendizagens nesses 100 anos os caboclos foram comunicando dos pais para os filhos. Os caboclos e caboclas sentem que a ideologia dominante não é homogênea e não consegue se impor de maneira absoluta. Ao tentar se impor, ela passa por intensas negociações e conflitos dentro da cultura cabocla, como também nas outras culturas. Eles também entendem que a própria cultura não é um sistema pré-estabelecido e fixo, é dinâmico. Não é prisioneira de uma tradição ou de um conteúdo congelado e repassado, imutável, imposto para as novas gerações. A cultura cabocla não se preocupa desesperadamente com a razão, com os textos escritos,
com a cientificidade dos discursos, mas sim em incorporar de maneira razoável e equilibrada a memória coletiva, a razão, a contemplação, a emoção, a tradição, com a ação. Isso é, procura defender e valorizar a vida de maneira integral, procurando harmonizar a pessoa com a comunidade e a casa comum. Nessa cultura, a realidade não escapa da fé. A mística, por mais que olhe para o alto, procura ter os pés no chão. Grande parte da força militar existente no país na época do contestado foi utilizada contra a cultura e o movimento caboclo do contestado. Foram colocados nas mãos dos militares e vaquianos os melhores canhões, metralhadoras e até mesmo aviões. O massacre de muitos caboclos e caboclas levou consigo muita riqueza cultural, que também foi destruída. Por ter sido considerada estranha, atrasada, antiga, chucra, ignorante, comunitarista, segundo a intelectualidade do país, esses resquícios culturais estariam fadados ao desaparecimento. E isso era considerado por eles necessário para que o Brasil então pudesse avançar, evoluir, progredir, desenvolver-se, industrializar-se. Sendo assim, quando intelectuais, policiais ou mesmo religiosos, políticos depreciam a cultura cabocla, eles não apenas estão cometendo um erro teórico, mas também continuando a promover forma de genocídio. Outrora, muitos caboclos e caboclas foram assassinados com o uso de armas de fogo diversas. Hoje eles sofrem pelo desprezo de sua cultura, pela falta de reconhecimento, pela falta de políticas públicas, pela exclusão. Tantas formas de violência. Uma nova perspectiva, que é tão antiga quanto as origens cristãs, sugere que quando os outros, os de fora, entram em contato com a cultura cabocla, eles têm a missão de encontrar nela os elementos que ajudam no caminho da sabedoria, do discernimento, do diálogo, da compreensão, do respeito pelo diferente, no caminho da defesa dos direitos e dos valores humanos fundamentais e, acima de tudo, na busca da preservação e reconhecimento do valor dessa identidade cultural. Isso está presente na cultura cabocla, mas geralmente passa invisível aos olhos dos outros. Em Santa Catarina, a Guerra do Contestado é uma referência marcante para os caboclos e caboclas. Não foi apenas uma guerra civil de pelados contra peludos ou de um mundo pré-moderno querendo reconhecimento e procurando adaptar-se a um mundo que se modernizava. Mas foi, por um lado, um crime de lesa pátria e, por outro, uma luta protagonizada pela população cabocla para se afirmar em sua identidade cultural, procurando resistir e sobreviver a um mundo complexo, violento, excludente. E assim, este povo caboclo foi se fazendo sujeito de um outro mundo possível. Nem tudo o que havia de identidade indígena e cabocla antes do contestado caiu num poço sem fundo, num buraco negro, que a tragou, que deixou sem possibilidades de se expressar junto aos novos cenários da vida em sociedade. O povo caboclo do contestado, visto como esquisito por parte dos colonizadores, foi motivo de desconfiança e desprezo. Os caboclos e caboclas experimentaram no contestado não um encontro de culturas, mas um choque, um confronto desigual, dolorido, violento, brutal, sangrento. O contestado, interpretado como guerra, como jagunçismo e banditismo, foi usado para esconder o massacre que se praticava e a sobreposição de um modelo capitalista excludente e violento.
na região. Todavia, a resistência popular e cabocla, a viabilização de alternativas e o sonho de um outro mundo, por algum tempo dá a impressão que ficaram anestesiados, mas sobreviveram, brotaram. Pode-se afirmar que nos porões do mundo caboclo houve um processo lento de resgate da memória, de uma sabedoria prenhe de muitos valores, herdada dos antepassados e que vai sendo passada de geração em geração. Muito daquilo que foi sendo imposto pela cultura colonialista do passado, aos poucos foi sendo filtrado e peneirado pela cultura cabocla da região. Os caboclos e caboclas nos últimos anos se sentiram desafiados a tornar visíveis aos demais seus valores, tradições ancestrais, memórias. Então é bom destacar nesse sentido a existência atual de inúmeras iniciativas caboclas, tais como a Associação Cabocla de Lebon Regis, a Pastoral Cabocla da Diocese de Caçador, a Pastoral da Juventude do Contestado, as Semanas do Contestado, este acampamento caboclo aí de Timbó Grande, assentamentos do Contestado, inúmeras iniciativas teatrais, artísticas, educacionais, acadêmicas e institucionais diversas, que vêm se aglutinando em termos de movimento popular, de movimento social do povo caboclo. A cultura cabocla do Contestado comportou uma mística cuja expressão maior foi a de resistência popular. Ao invés dos caboclos e caboclas aceitarem passivamente, por exemplo, o batismo tradicional da igreja, eles anteciparam, optaram pelo batismo de São João Maria. Ao invés de se deixarem conduzir pelo espírito individualista, liberal capitalista, preferiram se organizar em redutos, cuja esperança os levava a edificar uma irmandade cabocla, segundo o espírito que poderíamos ligar comunista cristão. Ao invés de se submeterem à ciência que dava legitimidade aos coronéis e poderosos, eles preferiram seguir os comandos do além, apresentados pelas meninas e meninos virgens, videntes, como Maria Rosa, por exemplo. Ao invés de se conformarem com a realidade vigente e se submeterem ao poder bélico dos militares e dos governos deste mundo, eles levantaram a bandeira do divino, de uma terra sem males, de uma cidade santa, e preferiram seguir as intuições e as visões que emanaram de seus ancestrais, santos, divindades, depositando neles a sua esperança. É verdade que grande parte da população cabocla dos descendentes do Contestado vive hoje as consequências de um Estado ineficiente, irresponsável, burguês, opressor, violento. Vive uma situação de miséria, desemprego, analfabetismo. Porém, mesmo vivendo nessa situação, sendo herdeiros de uma luta em glória no Contestado, há algo que os move, que faz com que continuem confiando na vida, que oferece um sentido à sua história e não a deixa desesperar. É a sua identidade mística, ecológica e solidária, que se expressa não somente nas vivências ou experiências de caráter religioso, no sentido estrito, mas também na arte, na música, na poesia, nos contos, nos causos, nas lutas e movimentos populares, enfim, numa gama enorme de manifestações e experiências que expressam a criatividade e a sabedoria cabocla do Contestado. Com certeza há uma motivação profunda, misteriosa, muito que tem como referência o assim chamado São João Maria. Talvez um pouco esta mística está um pouco diluída, desarticulada hoje, mas move e dinamiza a cultura cabocla
na busca de um tempo melhor, de uma vida melhor, de um mundo melhor. Enfim, a cultura cabocla do contestado continua sofrendo as consequências de um imperialismo, de um neoliberalismo capitalista que saqueia, mente, exclui, explora, violenta os filhos da terra, contamina as águas, queima e destrói as florestas, envenena a terra, despreza culturas locais, promove a guerra, a idolatria do mercado. Esse mundo gera o jagunço, o bandido, o ladrão, o corrupto, o analfabeto, o facínora, o bandoleiro, o lunático, o vagabundo, o esquizofrênico, o doente, o violento. Não é o contestado que gerou isso, mas é um mundo violento que está aí. Esse mundo foi e continua sendo combatido pelos caboclos e caboclas rebelados no contestado e nesses 100 anos de contestado. Sua cultura foi sendo edificada sob as bases de uma rica herança de resistência e de valores, que os capacitam na edificação de um mundo mais humano, saudável, justo, democrático, livre, includente. Um mundo que valoriza a pluralidade cultural, que dialoga com o diferente e também com o transcendente. Muito obrigado, amigos e amigas, por me assistirem, por ouvirem sobre a cultura cabocla. Também aqui em Santa Cecília nós sentimos um grande desafio de reunir a população cabocla também para uma caminhada bonita, mística, religiosa, de encontro, de reflexão, de memórias, de contos, de causos, de arte e tantas coisas boas e bonitas que sabemos que o caboclo, a cabocla, são capazes de oferecer aos demais. Aquele abraço!